Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa transmissão desse domingo. Hoje, 16 de abril de 2023. Estamos ainda, pelos meus cálculos, aqui em Ilhéus, né? Estamos fazendo essa gravação em paralelo com o evento que estamos participando aqui na Bahia, na cidade de Ilhéus, do Centro Porto da Esperança, do nosso querido Lindomar Coutinho. Sejam todos muito bem-vindos, de fato. Hoje nós temos uma transmissão, eu diria assim, especial. Estou olhando aqui meu cabelo, né? Que na hora da gravação, vamos dormir tarde, estamos aí com um pouco de sono, então a cara está meio amassada, mas não sem a boa vontade de sempre. Bom, pessoal, vamos fazer hoje uma transmissão, como sempre fazemos, todo domingo, enquanto estamos aqui falando, enquanto estamos aqui aprendendo, enquanto vocês estão aí acompanhando a nossa transmissão. Como todos sabem, a equipe espiritual, coordenada aí pelo Dr. Klaus, está fazendo os atendimentos a todos nós, independente do lugar onde moramos, independente de onde estamos, a equipe espiritual, ela se faz presente no sentido de nos auxiliar, tá certo? Nós vamos ler então um trecho aqui do livro Saúde Plena, que todos conhecem. Hoje o texto ele não foi aberto aleatoriamente, nós escolhemos o texto antes da transmissão e depois eu vou explicar por quê, tá certo? Vamos lá então. Capítulo 71, tudo tem solução. A vida não existe, na vida não existe problema sem solução. Sua aflição é desnecessária. Seu medo não tem razão de ser. E o pessimismo que lhe assinala a existência existe só porque você quer. Cadê a sua fé? Sua confiança na providência divina? Acaso pensas que o Pai te abandonaria nos momentos mais difíceis? Você poderia redarguir, mas tenho feito de tudo, orado, confiado, implorado, mas nada acontece. Aliás, as coisas não acontecem na minha vida. Compreendo o seu desespero, porém, lembra que nossos problemas nem sempre podem ser equacionados a curto e médio prazo. Sem o amadurecimento do familiar problema, sem a conclusão do karma, sem o aprendizado que a lição propõe, sem uma mudança profunda no comportamento, por ora, pouca coisa vai acontecer. O fato de tudo nessa vida ter uma solução não significa que as coisas acontecerão só porque você quer, na hora que você quer. E pior, sem que você mesmo colabore para que a coisa aconteça. Um dos problemas é que queremos que tudo se resolva hoje, agora. Mas, se o meu filho prefere ainda o vício que embriaga a alma, a esposa prefere ainda cuidar apenas do corpo em detrimento das coisas do espírito. Você não tem força de vontade para vencer os próprios vícios. Quase nada vai se alterar na sua vida. Nossos problemas foram criados por nós mesmos. Natural que a solução aconteça de dentro para fora e não por força de um agente externo. Quero dizer que o passe, a terapia, o reiki, a medicação e outros tantos tratamentos terapêuticos podem ajudar, mas a rigor, tudo depende de você. E se o problema em questão diz respeito a um ente querido, nesse caso, depende não só de você, mas principalmente dele. Por fim, todo problema tem solução, mas às vezes a longo prazo. Essa lição
trazida por José de Moraes, ela é importantíssima para as nossas reflexões. Nós estamos numa religião, como todos nós sabemos, para aqueles que são espíritas, naturalmente, porque muitos que acompanham a nossa transmissão não são espíritas, e isso não tem o menor problema, mas para aqueles que são espíritas, nós sabemos que estamos numa doutrina da fé raciocinada, que nós precisamos entender em profundidade os mecanismos da vida para que venhamos compreender melhor aquilo que nos acontece. A gente tem visto com muita frequência pessoas que se revoltam, que acabam blasfemando contra Deus, acabam assumindo uma postura de rebeldia perante a vida, porque na concepção que tem, é como se Deus não tivesse ouvindo as preces destas pessoas. E quando nós fazemos uma análise um pouco mais profunda sobre a ótica da fé raciocinada, nós vamos entender exatamente isso que o nosso querido José de Moraes explica no livro, que tudo demanda tempo, que tudo demanda uma equação, diríamos assim, exata, sobre o ponto de vista das leis universais, que muitas das vezes todo aquele processo que nós estamos, ele depende de outros fatores, de outros elementos, inclusive de nós mesmos, e não tão somente de Deus. E aí o José de Moraes vai dando os exemplos do filho rebelde, da esposa que se posiciona de uma forma irredutível, de nós mesmos que ficamos esperando que as coisas caiam do céu e que tudo se resolva num passe de mágica, num milagre, e sabemos bem que isto não vai acontecer, porque não é assim que as coisas funcionam, pelo menos dentro do equilíbrio das leis de Deus. Uma coisa é certa, Deus não erra. Outra coisa é certa, nada acontece fora da vontade de Deus. E uma terceira coisa também é certa, é preciso entendermos que as coisas não vão acontecer exatamente na hora que nós queremos. O que nós precisamos fazer é a nossa parte, é fazer a nossa parte. Algo que eu busco muito na minha vida não está acontecendo. Que seja uma gravidez que ainda não aconteceu, que seja um trabalho que eu estou almejando que ainda não aconteceu, que seja um equilíbrio na família que ainda não aconteceu. Então eu vou fazer a minha parte. Eu vou sempre avaliar o que é que está faltando, o que eu ainda não estou fazendo, o que eu ainda não estou concretizando. E a partir do momento que eu tenho certeza absoluta que eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer para que aquilo aconteça, aí então eu trabalho a minha fé, eu trabalho a minha crença, a minha confiança na divindade e passo o resto para Deus e deixo a coisa acontecer, de preferência sem revolta, tá certo? Vamos então aqui agora fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa oração. Pedimos a todos que estejam aí sintonizados com a espiritualidade, para que tenhamos então a presença dessa espiritualidade mais próxima de nós. Vamos orar. Que na nossa oração possamos alcançar a plenitude necessária para que os nossos pensamentos alcancem o objetivo, para que a nossa oração, que solicita a intercessão da espiritualidade superior, possa ter, digamos assim, um longo alcance, movida pela nossa fé,
pela nossa sinceridade, pelo nosso propósito verdadeiro daquilo que queremos para nós e para as pessoas que na dimensão espiritual, fora da vida material, a oração, a prece é um recurso à nossa disposição que usamos com muita frequência, porque conhecemos o quanto ela pode nos ajudar, nos auxiliar dentro daquilo que nós precisamos. Para que isto aconteça, eu peço a meus filhos, a meus irmãos, que mourejam no corpo físico, que em suas orações prestem sempre atenção nas respostas de Deus. Muitas das vezes, a nossa inconformação com o que nos acontece é porque não sabemos ouvir o que Deus está nos dizendo. Não sabemos interpretar as respostas de Deus. Às vezes, o que buscamos ainda não aconteceu, porque não houve o aprendizado que a lição propõe para você. Às vezes, o que você quer, o que você precisa ainda não aconteceu, porque você não usou todo o seu potencial, toda a sua força mental, toda a sua crença positiva naquilo que você deseja. Há uma vontade frágil, há uma fé pequenina, e isto acaba atravessando o processo e demorando para acontecer. Há situações em que aquilo que você pede ainda não aconteceu, porque existem limites intransponíveis naquele momento. Muitas das vezes, limites esses ligados ao nosso corpo astral, ao nosso perispírito, com suas deformidades ou lesões geradas a partir de erros do pretérito que ainda não foram sanadas, não permitindo que aconteça aquilo que almejamos. Portanto, considerando a perfeição das leis divinas, procuremos mantermos-nos confiantes e serenos, na certeza absoluta que, se estivermos fazendo a nossa parte, vai nos acontecer o que é o melhor para nós. E aí teremos que lidar com uma outra questão. Nem sempre o que é o melhor para nós é aquilo que nós queremos. Às vezes, o que nós buscamos não é exatamente o que nós precisamos. Às vezes, o que queremos, além de não ajudar, poderá atrapalhar o nosso processo evolutivo. Pensemos sobre isto para que não venhamos a desanimar na nossa caminhada evolutiva. Benedita Pimentel.
Muito bem. Hoje de manhã realizamos uma palestra no Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus. Chegamos na sexta, abordamos o tema sobre desencarnação, o que nós vamos encontrar do outro lado. No sábado, abordamos o tema fixações mentais, o quanto uma fixação mental pode nos adoecer. E hoje, domingo, 16 de abril, abordamos o tema rede mental. Rede mental é esta conexão positiva ou negativa que nós vamos estabelecendo de acordo com os padrões que vamos estabelecendo em nós mesmos, como se fôssemos criando uma teia, uma vinculação energética, muitas vezes parasitária, de correntes energéticas adoecidas, que vão nos conectando uns aos outros e muitas das vezes nos adoecendo. Eu já vi, por exemplo, e citei esse exemplo na palestra, de 4 irmãos que brigavam por meio lote deixado pelo pai. Um achava que tinha mais direitos do que o outro, e esta briga colocava-os todos em conexão. E formava-se ali uma rede mental de alta e grave perturbação entre eles, gerando inclusive doenças físicas. Mas, nesse momento da nossa transmissão, aqui para a nossa live de tratamento, eu quero abordar inicialmente, para depois desenvolvermos o assunto, o lado positivo dessa rede mental. E ao abordar este lado positivo da rede mental, nós queremos transmitir a vocês uma notícia maravilhosa, uma notícia fantástica, que tem muito a ver com a prece, com a leitura que nós fizemos do livro Saúde Plena, e tem muito a ver com a fala da nossa querida Benedita Pimentel. Eu venho, ao longo dos últimos meses, buscando ajuda para podermos adquirir um terreno do lado da nossa instituição, que muito nos ajudaria na ampliação das nossas atividades. Um terreno que está à venda já há muitos anos, um terreno relativamente grande e, por consequência, muito caro, que nós, a princípio, sempre foi um sonho tão distante da nossa realidade, tão distante da nossa possibilidade, que nós, então, nem olhávamos para aquilo como algo que pudesse acontecer. Estando o nosso querido Lindomar em nossa cidade no mês de novembro de 2022, há alguns meses atrás, por conta do nosso EMPAMED, entramos neste assunto com ele e ele então passou digamos assim, colocar lenha nessa fogueira, dizendo-nos que seria fundamental que adquiríssemos aquele lote para projetos espirituais do futuro. E argumentamos com ele a dificuldade quase que intransponível de conseguirmos algo dessa natureza, considerando o valor e a nossa dificuldade financeira. E ele então começou, digamos assim, a agitar, a criar uma rede mental positiva. Falou sobre o assunto na sua palestra no Caminho de Damasco, falou sobre o assunto nos nossos almoços, nos nossos jantares, falou sobre esse assunto
com amigos, que nós nos reunimos no período que ele estava aqui, e ele foi criando esta rede mental, que fez com que nós, particularmente eu, entrássemos neste padrão vibratório. E nós, então, começamos a nos movimentar dentro desta rede mental positiva, começamos a orar, envolvendo o terreno, começamos a orar, envolvendo vibratoriamente as pessoas que poderiam nos ajudar, começamos a orar, vibrando pelos vendedores do terreno, e fomos fazendo isso ao longo de alguns meses, a princípio, sem nenhum resultado concreto. Todavia, há mais ou menos 3 semanas, uma pessoa generosa nos ligou e nos disse que doaria o valor total para adquirirmos o terreno. E assim foi feito. Nesta última semana, já passamos a escritura e o terreno é oficialmente do Caminho de Damasco. Então, assim, é claro que aqui eu não posso deixar de considerar a generosidade do casal que doou o valor total para a compra do terreno. Sentiram-se sensibilizados pela nossa proposta, pelo nosso ideal, pelo nosso objetivo, e sensibilizados fizeram a doação. Mas também temos que considerar, até pelo tema que nós estamos abordando aqui, esta postura inicial do nosso querido amigo, que fez com que realmente criasse uma rede mental, possibilitando que acreditássemos nesse processo. E acreditando nesse processo, pudéssemos vir a realizar, obviamente, uma parte do sonho. É claro que agora nós vamos ter o desdobramento, que é a segunda parte, que é a construção. E nesse processo, obviamente, posteriormente, a gente divulga aqui o número do Pix, da conta, para que os irmãos possam nos auxiliar nesse sentido. Mas isso é uma segunda etapa, que voltaremos a falar em breve. O que precisa ficar registrado nisso que estamos falando é da importância de criarmos esta ideia, esse pensamento de esperança. Como diz um filósofo do nosso tempo, esperança não do verbo esperar, mas esperança do verbo esperançar. Em outras palavras, ter esperança, mas fazer um movimento na busca daquilo que nós queremos. Não tão somente o movimento externo das mãos, não tão somente o movimento de sairmos do lugar onde estamos, mas o movimento interno, o querer, o desejar, o acreditar, o fazer a nossa parte, na convicção, na certeza absoluta que Deus jamais deixará de fazer a sua parte. É o que está no Evangelho: buscai e achareis, bater e a porta vos será aberta, pedi e obtereis. Observemos que a proposta trazida neste capítulo do Evangelho é que nós tenhamos a iniciativa, que nós possamos dar o primeiro passo, para que depois sejamos atendidos em nossas necessidades. Não só a esperança, mas também a perseverança, de perseverarmos, de perseguirmos, de não desistirmos daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós buscamos.
principalmente se estivermos falando de uma busca no sentido espiritual, de uma busca no sentido de podermos estar ampliando essa rede do bem, porque o bem, quando nós vamos propagando-o, ele vai se transformando nessa e vai contagiando as pessoas que estão à nossa volta, vai contagiando os ambientes que estamos, criando aquela energia poderosa que vem dessa nossa esperança e desse nosso perseverar. A perseverança, nesse sentido, ela é decisiva. Ela é decisiva. Quando o Dr. Klaus, na maioria das vezes que ele vem concluir a nossa transmissão, e ele nos solicita a serenidade, a respiração com calma, aquele inspirar e expirar, além do movimento físico, do inspirar e do expirar, ali o Espírito está propondo: olhe, calma, serena, tenha paciência. O que é seu, será seu. O que está reservado para acontecer, acontecerá. Você só não pode atrapalhar, porque muitas vezes, além de não ajudar, nós atrapalhamos com a nossa ansiedade, com a nossa rebeldia, com a nossa tristeza exagerada, com o mau uso do nosso livre-arbítrio, com as nossas explosões de cólera. Essas atitudes, muitas das vezes, são aquelas que impedem todo o processo de se realizar naturalmente. Então, a gente precisa ter esperança e perseverar. Vamos lá, vamos nessa direção. Vamos fazer o que é preciso. Vamos fazer o que a nossa consciência está pedindo. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Observem, há 5 meses atrás, se alguém nos dissesse que esse terreno seria nosso, provavelmente a gente iria dar um sorriso e dizer: ah, seria bom que fosse verdade, e nem levar isso em consideração. Mas a partir do momento em que o prazo foi dado, a rede mental positiva aconteceu, as pessoas foram contagiadas pela ideia, pela proposta, pela vibração, pela energia, a coisa acabou acontecendo. Voltando à fala de José de Moraes no livro Saúde Plena, obviamente nós não podemos desconsiderar aqui as situações que não podem ser modificadas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tiveram esperança, que perseveraram, que tiveram fé, mulheres que almejavam ser mães e no momento certo conseguiram alcançar o que desejavam. Como eu também vi mulheres que tiveram esperança, que tiveram perseverança, que esperaram, que tiveram fé, mas que a gravidez não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque ali existiam certas implicações necessárias de serem experimentadas pela necessidade evolutiva do espírito. Por que mesmo orando, muitas doenças que temos não desaparecem? Por que mesmo tendo fé, nós não nos curamos de determinadas enfermidades? Porque a enfermidade é o remédio. Porque é através da enfermidade que o espírito vai se curar. E nós não estamos falando necessariamente da cura do corpo, que é de menos importância. Estamos falando da cura da alma. Nós entendemos que muitos desafios, que muitas enfermidades, elas estão na nossa vida, significando o passaporte, digamos assim, para uma vida mais feliz.
Às vezes, a pobreza material, a dificuldade econômica, é o aprendizado necessário para aquele espírito que já foi muito orgulhoso, que já foi muito prepotente, que já enriqueceu em outros tempos, com base em atitudes ilícitas, que já humilhou, que já desdenhou por ter poder, por ter grana. E agora, então, a vida solicita que, para que haja o aprendizado, o crescimento, o desenvolvimento espiritual, que este irmão, que esta irmã passe uma vida inteira com bastante limitações no campo econômico, para que aprenda a dar outros valores à vida. É uma outra forma de ver, é uma outra forma de analisar. Tudo que for pedido na prece, Deus vai nos dar. Está lá no Evangelho. Só que não exatamente no tempo que nós queremos. Talvez o que nós pedimos hoje, Deus nos atenda numa próxima encarnação. Entendendo, se assim for o caso, que aquele momento é um momento de aprendizado para o espírito. É claro que aí a gente também fala de um outro verbo muito importante dentro dessa dinâmica que estamos explicando, que é o verbo renunciar, a necessidade de renunciar. Observem bem, a renúncia, o desapego, eles são primordiais na nossa vida. E eu vejo assim, a pessoa que fez a doação, ela sequer é espírita efetiva, embora acredite. Ela sequer está muito longe disso, de ser uma pessoa de grandes recursos materiais. Não é uma milionária. Mas na atitude de doar, ela demonstra ali um desprendimento e uma generosidade que eu não encontrei, por exemplo, em muitos espíritas, que tinham condições, e não estamos aqui fazendo um julgamento, estamos fazendo uma análise. Por que estamos fazendo essa análise? Deixe-me explicar. Porque esta pessoa que fez a doação, ela entendeu o significado da vida. É como se nós lembrássemos lá da passagem de Marta e de Maria, das duas irmãs, uma que se debruçou aos pés de Jesus enquanto ele estava ali, na casa delas, e ficou ali acariciando-o, ouvindo atentamente as suas palavras, enquanto a outra continuava a cuidar da casa. E além da outra continuar cuidando da casa, ainda pede a Jesus que a repreenda, que repreenda a sua irmã, que não estava ajudando-a. E Jesus diz a ela: Marta, Marta, estás aflita com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Então, quando temos uma pessoa tão generosa que decide se desprender de um valor financeiro para fazer uma doação dessa natureza, será que esta pessoa não se assemelha a Maria, que entendeu qual é a melhor parte? E será que as pessoas que tiveram e perderam a oportunidade de fazer algum movimento, de dar alguma contribuição nesse sentido e não o fizeram, não se assemelham a Marta, que ficou perdida nas preocupações materiais, esquecendo-se daquilo que realmente era importante. Porque nós nunca deveremos fazer o bem esperando alguma coisa em troca. Não é essa a ideia. A ideia é que façamos o bem pelo prazer de fazer o bem. A ideia é que façamos o bem no prazer que temos de ver a outra pessoa beneficiada, feliz com o bem que foi feito. Mas é também da lei de Deus, e nós não podemos ignorar isto, que todo bem praticado em favor de alguém retorna para nós. Que todo bem que nós fazemos retorna para nós.
por menor que seja. Ainda outro dia, isso já faz um bocado de tempo, eu falava sobre isso outro dia numa reunião com o nosso grupo. Aos 14, 15 anos atrás, nós adotamos uma maneira de tentarmos trazer recursos financeiros para a entidade. Num período que estava muito em moda, o lixo reciclável, em que as empresas pagavam bem pelo lixo reciclável. E nós ficamos aí 1 ano e meio, mais ou menos, juntando reciclado, papelão, caixinha de leite, plástico, e nós fomos pedindo garrafa PET, e nós então buscávamos, numa pampa velha caindo aos pedaços, esse lixo reciclável, nas casas, nas indústrias, nas pessoas que nos ofereciam. E o dinheiro nós levávamos num salão, um salão que também nos emprestado, uma pessoa de bom coração, nos cedeu o espaço de um salão que ele estava construindo, uma construção que estava parada, ele nos emprestou, e ali fazíamos a separação desse lixo reciclável para depois vendermos. Fizemos isso mais ou menos 1 ano e meio, certo? Certo. Bom, aí outro dia eu estava pensando, a título de aprendizado mesmo, porque nós não temos nada a ver com a vida de ninguém, mas eu ficava pensando, estava ali refletindo e agradecendo pelo fato de nós termos tido informações confiáveis que a desencarnação, assim que ele desencarnou, foi logo acolhido e removido para um hospital. E aí, pensando, né, porque a gente que é filho conhece mais ou menos a trajetória dos nossos entes queridos. Eu conhecia do meu pai, que sempre foi uma pessoa honesta, trabalhadora, excelente pai de família, com excelentes virtudes, mas que também deixou de fazer muita coisa, principalmente no campo da mediunidade. E eu pensava comigo, puxa, se ele deixou de fazer tanta coisa no campo da mediunidade, se ele deixou de produzir muita coisa que poderia ter produzido, então assim, ele foi socorrido puramente pela misericórdia divina. Houve ali uma intercessão da misericórdia divina, ajudando-o a ser socorrido imediatamente após a sua desencarnação. E aí, um espírito amigo fez a caridade de me lembrar desse período em que nós recolhíamos o lixo reciclável. E ele me disse assim: quem é que ia em busca do lixo reciclável? Eu disse: olha, na maioria das vezes eu mesmo, eu, Aguinaldo, um ou outro trabalhador, nós não tínhamos funcionário para fazer isso. Nós íamos nós mesmos, sem problema nenhum. E o espírito perguntou assim: e quem dirigia o carro? E eu disse: meu pai, num serviço totalmente voluntário, durante 1 ano e meio. E aí o espírito disse assim: não seja tão ignorante, a misericórdia divina, ela existe sempre, mas ele também tinha os seus méritos nesse sentido. E aí, pensando um pouco melhor, eu pensei não só nos méritos que meu pai também tinha adquirido nesse trabalho voluntário, mas também o quanto é verdadeiro o fato de que o bem feito, o bem realizado, retorna para nós, inevitavelmente, por menor que seja esse bem praticado. Então, que a gente possa ter essa certeza e continuarmos semeando, continuarmos fazendo o melhor possível em favor daqueles que precisam e, obviamente, em favor de nós mesmos. Vamos aqui para a leitura do Evangelho de hoje. Os tratamentos continuam sendo feitos, evidentemente, nesse período. O capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon.
Item número 7, utilidade providencial da fortuna. Olha só, falamos muito hoje sobre o dinheiro, né? Sobre o que é ter o dinheiro, né? O que fazer com o dinheiro, como canalizar esse dinheiro, no sentido de entendermos o significado da prova da fortuna. Porque assim como a pobreza é uma prova para o espírito, a fortuna também. E segundo dizem os espíritos, às vezes a fortuna é uma prova até mais complicada do que a pobreza. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como poderia interferir-se de certas palavras de Jesus ser interpretadas segundo a letra e não segundo a essência? Deus, que a concede, estaria colocando nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem recursos. Pensamento este que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria, devido às suas atrações, às tentações que traz consigo e à fascinação que exerce. É a excitação suprema do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais poderoso laço que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Produz tal vertigem que muitas vezes vê-se aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente a sua primeira posição. Esquecer os que partilharam com ele e os que ajudaram, tornando-se egoísta e vaidoso. Mas do fato da riqueza tomar a estrada difícil, não resulta que que a torne impossível e que não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, assim como certos venenos podem devolver a saúde se empregados oportunamente e com discernimento, né? Então vejam só, esse trecho que nós lemos, ele se encaixa perfeitamente em tudo que foi dito aqui hoje, na nossa análise, sobre essa questão da fortuna, do dinheiro. Allan Kardec, Chico Xavier, sempre abordaram essa questão do dinheiro relacionado à religião com muito cuidado, porque realmente a gente tem que ter um cuidado. Mas observemos que as instituições, agora falando de instituições, necessitam sim da caridade material, porque, como nós estamos vendo aqui, sem os recursos do dinheiro, nós não conseguiríamos alcançar esse objetivo da ampliação da nossa instituição, e que resultará, evidentemente, uma ampliação dessa rede do bem, ampliada principalmente por alguém que se disponibilizou a ajudar materialmente falando. Tá certo? Vamos então agora à nossa parte final. Vamos agora àquele momento de conclusão em que os espíritos, nesse pedaço da transmissão, continuam ainda com mais intensidade, auxiliando e ajudando a todos que precisam. Vamos então, neste momento em que buscamos mais intensamente o nosso bem-estar através do tratamento espiritual, vamos nos entregando
de corpo e alma, no sentido de nos permitirmos sermos contagiados vibratoriamente por essa energia positiva, por esta energia saudável, por essa energia de cura que nos alcança a todos. Todos podemos considerar a Terra, simbolicamente falando, como uma grande enfermaria, onde todos nós nos encontramos hospitalizados na busca da medicação que nos cure definitivamente. Muitos de nós somos enfermos, um pouco melhores, e nos encontramos no quarto. Outros tantos ainda estão na UTI, necessitando de recursos mais imediatos e mais graves, devido ao nível de adoecimento. Alguns outros, já bem melhores, conseguem se movimentar dentro dessa grande enfermaria, como enfermeiros recém-curados ou em vias de curarem-se, movimentando, auxiliando aqueles que ainda precisam de um maior cuidado. Não tenhamos a pretensão de estarmos agindo como médicos que não somos. Tenhamos a humildade de reconhecer as graves enfermidades que carregamos na alma, mas ao mesmo tempo também a convicção, a certeza absoluta de que a cura, ela existe. A cura é uma possibilidade real. E ainda haveremos de considerar que não é vantagem curarmos corpos sem curarmos almas. Que por detrás de uma doença, de uma enfermidade, de uma dor, de um sofrimento, existe muitas das vezes uma forma equivocada de conduzir a própria vida, uma forma equivocada de conduzir os pensamentos e as emoções que promovem ao longo do tempo o próprio adoecimento. Confiemos em Jesus como o grande médico de nossas almas. Confiemos em Jesus como o médico da humanidade, o médico, digamos assim, responsável por esta grande enfermaria chamada Terra. E nós outros busquemos o esforço diário para a cura ocorrer o mais rápido possível e termos aí então uma condição de saúde que nos permita fazer o melhor possível por todos aqueles que venham a precisar. Desejamos a todos muito equilíbrio, muita paz. Como foi dito no estudo de hoje, muita disposição à renúncia, muita esperança, muita perseverança e a convicção de que o bem feito
retorna sempre para aquele que o praticou. Que o bem realizado volta sempre para aquele que o semeou. Então, continuemos a semear e que Jesus nos fortaleça agora e sempre.